Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 55. Sozinhos juntos. Sou o menos apto dentre todos para ajudá-lo nessa empreitada. Estou descobrindo que os poderes que possuo estão em tamanho conflito que a mais simples das ações pode ser difícil. Hlain estava sentado sozinho nas planícies quebradas e ouvia os ritmos. Parchemanos escravizados, privados das suas formas verdadeiras, não eram capazes de ouvir os ritmos. Durante os anos que passara como espião, ele havia adotado a forma opaca, que os ouvia fracamente. Havia sido muito difícil ficar afastado deles. Os ritmos não eram exatamente canções. Eram batidas com indícios de tonalidade e harmonia. Ele podia sintonizar um entre dezenas para combinar com seu humor. Ou, por outro lado, para ajudar a alterar seu humor. Seu povo sempre imaginara que os humanos eram surdos aos ritmos, mas Hlain não tinha tanta certeza. Talvez fosse sua imaginação, mas às vezes parecia que eles respondiam a certos ritmos. Eles erguiam os olhos em um momento de batidas frenéticas, os olhos adquirindo um ar distante. Ficavam agitados e gritavam seguindo, por um momento, o compasso do ritmo da irritação, ou celebravam bem na batida do ritmo da alegria. Era reconfortante pensar que algum dia eles poderiam aprender a ouvir os ritmos. Talvez então Hlain não se sentisse tão sozinho. Ele estava naquele momento afinado com o ritmo dos perdidos, uma batida baixa, mas violenta, com notas nítidas e separadas. Afinava-se a ela para lembrar os caídos, e essa parecia a emoção correta. Sentado ali ao ar livre em Naraki, vendo os humanos construírem uma fortaleza onde costumava ser seu lar. Eles montaram um posto de vigia no pináculo central, onde os 5 haviam outrora se reunido para discutir o futuro do seu povo. Eles transformaram lares em casamatas. Hlain não estava ofendido. Seu próprio povo havia reutilizado as ruínas da Cidade da Tempestade e transformado em Naraki. Sem dúvida, aquelas ruínas majestosas durariam mais do que a ocupação aletiana, assim como haviam durado mais do que os ouvintes. Saber disso não o impedia de lamentar. Seu povo se fora. Sim, os parchemanos haviam despertado, mas eles não eram ouvintes. Assim como os aletianos e os vedenos não eram da mesma nacionalidade, apenas porque tinham tons de pele similares. O povo de Hlain se fora. Eles haviam caído para as espadas aletianas, ou consumidos pela tempestade eterna, transformados em encarnações dos antigos deuses dos ouvintes. Ele era, até onde sabia, o último. Suspirou, ficando de pé. Jogou a lança sobre o ombro, a lança que deixavam que carregasse. Amava os homens da Ponte 4, mas Hlain era uma estranheza, mesmo para eles. O parchemano que permitiam que andasse armado. O esvaziador em potencial em quem decidiram confiar. E que sorte a dele. Ele cruzou o platô até onde um grupo treinava sob o olhar vigilante de Teft. Eles não acenaram para ele. Frequentemente pareciam surpresos em vê-lo, como se houvessem esquecido que estava por perto. Mas quando Teft o notou, o sorriso do homem foi genuíno. Eles eram seus amigos. Era só que... Como era possível que Hlain gostasse tanto daqueles homens, mas ao mesmo tempo quisesse estapeá-los? Quando ele e Scar eram os únicos que não conseguiam sugar luz das tempestades, os homens haviam encorajado Scar. Tentaram estimulá-lo, disseram para continuar tentando. Acreditaram nele. Hlain, contudo... Bem, quem sabia o que podia acontecer se ele conseguisse usar luz das tempestades? Seria o primeiro passo para transformá-lo em um monstro?
Não importava que ele houvesse contado aos homens que era preciso se abrir a uma forma para adotá-la. Não importava que ele tivesse o poder de escolher por si mesmo. Embora os homens nunca falassem nisso, Herlain via a verdade em suas reações. Como no caso de Dabibide, eles achavam que era melhor que Herlain permanecesse sem luz das tempestades, o parchemano e o louco. Pessoas em quem não se podia confiar para serem corredores dos ventos. 5 carregadores de pontes haviam se lançado no ar, radiantes e emitindo luz. Parte da equipe treinava enquanto o outro grupo patrulhava com Kaladin, tomando conta das caravanas. Um terceiro grupo, os 10 outros recém-chegados que haviam aprendido a sorver luz das tempestades, treinava com Petit a alguns platôs de distância. Aquele grupo incluía Lin e todas as 4 outras batedoras, junto com 4 homens de outras equipes de pontes e um único oficial, olhos claros. Colote, o capitão dos arqueiros. Lin havia entrado com facilidade na camaradagem da Ponte 4, assim como um par de outros carregadores de pontes. Herlain tentava não sentir ciúme de que eles quase parecessem ser mais parte da equipe do que ele. Tefet fez os 5 no ar executarem uma formação, enquanto os outros 4 andavam na direção da estação de bebidas de Rocha. Herlain se juntou a eles e Iak deu-lhes um tapa nas costas, apontando para o próximo platô, onde o grosso dos candidatos continuava a treinar. Aquele grupo mal consegue segurar uma lança direito, disse Iak. Você deveria ir lá e mostrar para eles como um verdadeiro carregador faz um kata, hein, Herlain? Kalak os ajude se precisarem lutar com aqueles cascudos, acrescentou Et, pegando uma bebida com Rocha. Sem ofensas, Herlain. Herlain tocou a cabeça, onde tinha uma armadura de carapaça, bastante espessa e forte, já que estava na forma bélica, cobrindo seu crânio. A armadura havia esticado sua tatuagem da Ponte 4, que fora transferida para a carapaça. Ele tinha protrusões nos braços e nas pernas também, e as pessoas sempre queriam apalpá-las. Elas não acreditavam que a armadura de fato crescesse da sua pele, e de algum modo achavam que era apropriado tentar espiar o que havia por baixo dela. Herlain, disse Rocha, está tudo bem jogar coisas no Et. Ele também tem cabeça dura, quase como se fosse casco. Não tem problema, disse Herlain, porque era o que esperavam que dissesse. Contudo, sem querer se afinou com irritação e o ritmo contaminou suas palavras. Para esconder seu embaraço, ele sintonizou-se com curiosidade e experimentou a bebida de Rocha daquele dia. Isso é bom. O que é? É a água onde fervi os caranguejos antes de servi-los na noite passada. Et cuspiu a bebida que tinha na boca, então olhou para o copo, irritado. O que foi? Disse Rocha. Você comeu os caranguejos sem reclamar, mas isso é, tipo, a água do banho deles, argumentou Et. Gelada, replicou Rocha. Com temperos. É gosto bom. É água de banho, disse Et, imitando o sotaque de Rocha. Tefet liderou os outros 4 em um risco ondulante de luz acima. Herlain ergueu os olhos e se pegou se afinando com desejo antes de abafá-lo. Ele se afinou com paz, em vez disso. Paz, sim. Podia ser pacífico. Não está funcionando, disse Drei. Não podemos patrulhar todas as tormentosas planícies quebradas. Mais caravanas vão ser atacadas, como aquela da noite passada. O capitão diz que é estranho que esses esvaziadores continuem atacando desse jeito, comentou Et. Diga isso aos caravaneiros de ontem. Iak deu de ombros. Eles nem mesmo queimaram muito. Nós chegamos antes que os esvaziadores tivessem tempo de fazer mais do que assustar todo mundo. Concordo com o capitão. É estranho. Talvez eles estejam testando nossas habilidades, disse Et, vendo o que a Ponte 4 realmente consegue fazer. Eles olharam para Herlain, esperando confirmação. Eu deveria ser capaz de responder? Perguntou ele. Bem, disse Et. Quero dizer... Raios, Herlain. Eles são do seu povo. Você deve saber algo sobre eles. Deve ter uma ideia, não? Disse Iak. A filha de Rocha encheu novamente seu copo e Herlain fitou o líquido transparente. Não os culpe, pensou. Eles não sabem. Eles não entendem. Et Iak, disse Herlain cuidadosamente. Meu povo fez tudo o que podia para se afastar dessas criaturas.
Nós nos escondemos muito tempo atrás e juramos que nunca mais aceitaríamos as formas de poder. Não sei o que mudou. Meu povo deve ter sido enganado de algum modo. De qualquer maneira, esses moldados são tanto meus inimigos quanto seus, mais até. E não sei dizer o que eles vão fazer. Passei a vida toda tentando evitar pensar neles. O grupo de Tefiti aterrissou a toda no platô. Apesar da dificuldade inicial, Scar havia rapidamente se acostumado a voar. Seu pouso foi o mais gracioso do bando. Robert bateu com tanta força no chão que soltou um gritinho. Eles correram até a estação de água, onde a filha e o filho mais velhos de Rocha começaram a entregar-lhes bebidas. Helene sentiu pena daqueles dois. Eles mal falavam aletiano, embora o filho, estranhamente, fosse Vorim. Aparentemente, monges de Jaqueved tinham ido pregar o Todo-Poderoso aos Papaguampas, e Rocha deixava que seus filhos seguissem qualquer deus que desejassem. Então era por isso que o jovem Papaguampas, de pele pálida, usava um glifo amuleto amarrado ao braço e queimava orações ao Todo-Poderoso Vorim, em vez de fazer oferendas aos esprenos dos Papaguampas. Helene provou sua bebida e desejou que Renarim estivesse ali. O silencioso homem olhos claros geralmente fazia questão de falar com Helene. Os outros matraqueavam animadamente, mas não pensavam em incluí-lo. Eles não enxergavam os parchemanos. Haviam sido criados daquela maneira. E ainda assim ele os amava, porque eles de fato tentavam. Quando Scar esbarrou nele e se lembrou de sua presença, ele hesitou, então disse: "Talvez devêssemos perguntar a Helene." Os outros imediatamente acudiram e disseram que Helene não queria falar sobre o assunto, dando uma versão aletiana do que ele lhes contara antes. Ele fazia parte daquele grupo tanto quanto de qualquer outro. A Ponte 4 era sua família, agora que aqueles de Narak haviam partido. Eshonai, Varanis, Trude. Ele se afinou com o ritmo dos perdidos e baixou a cabeça. Precisava acreditar que seus amigos na Ponte 4 sentiam algum indício dos ritmos, pois se não fosse o caso, como saberiam como sentir o luto com o verdadeiro sofrimento da alma? Tefiti estava se preparando para levar o outro esquadrão para o ar quando um grupo de pontos no céu anunciou a chegada de Kaladin, filho da tempestade. Ele pousou com seu esquadrão, incluindo Lopen, que fazia malabarismos com uma gema bruta do tamanho de uma cabeça humana. Eles deviam ter encontrado a crisálida de uma besta dos abismos. "Nem sinal dos esvaziadores hoje", disse Leiten, virando um dos baldes de rocha e usando-o como banco. "Mais raios! As planícies parecem menores lá de cima." "Pois é", concordou Lopen. "E maiores." "Menores e maiores?" questionou Scar. "Menores porque podemos cruzá-las bem rápido", respondeu Leiten. "Eu me lembro de platôs que a gente parecia levar anos para cruzar. Agora a gente passa por eles em um piscar de olhos." "Mas quando estamos lá no alto", acrescentou Lopen, "e você entende como esse lugar é vasto, e claro, quanto dele nunca foi explorado, só parece grande." Os outros concordaram, entusiasmados. Era preciso ler suas emoções em suas expressões e no modo como se moviam, não nas suas vozes. Talvez fosse por isso que os esprenos de emoções surgissem com mais frequência entre os humanos do que entre os ouvintes. Sem os ritmos, os homens precisavam de ajuda para se compreenderem. "Quem está na próxima patrulha?" indagou Scar. "Ninguém por hoje", respondeu Kaladin. "Tenho uma reunião com Dalinar. Vamos deixar um esquadrão em Narak, mas, logo depois que ele passasse pelo Sacro Portal, todos começariam lentamente a perder seus poderes, que sumiriam de vez em 1 hora ou 2. Kaladin precisava estar relativamente perto. Sigizil havia estabelecido a distância máxima dele em cerca de 80 quilômetros, embora as habilidades dos homens começassem a sumir por volta dos 50 quilômetros. "Tudo bem", disse Scar. "Eu estava mesmo querendo beber mais do suco de caranguejo de rocha, de qualquer modo." "Suco de caranguejo?", disse Sigizil, com a bebida a meio caminho dos lábios. Exceto por Helene,
A pele marrom escura de Sigizil era a mais diferente do resto da equipe. Apesar de os carregadores de pontes não parecerem se importar tanto com cor de pele. Para eles, só os olhos importavam. Erlain sempre achara isso estranho, já que, entre ouvintes, seus padrões de pele às vezes eram uma questão de alguma importância. Então, disse Scar, vamos falar sobre Renarin? Os 28 homens se entreolharam, muitos se acomodando ao redor do barril da bebida de Rocha como antes faziam ao redor da fogueira do guisado. Certamente havia um número suspeito de baldes para usar como bancos, como se Rocha houvesse planejado aquilo. O próprio Papaguampas estava apoiado contra a mesa que trouxera para os copos, com um pano de limpeza jogado sobre o ombro. "O que tem ele?" perguntou Kaladin, franzindo o senho e olhando ao redor do grupo. "Ele está passando um bocado de tempo com as escribas estudando na Cidade Torre", disse Nathan. "No outro dia, ele comentou sobre o que está fazendo lá", acrescentou Scar. Pareceu muito que ele estava aprendendo a ler. Os homens se remexeram, incomodados. "E daí?" indagou Kaladin. "Qual é o problema? Sigizil sabe ler a própria linguagem. Raios, eu sei ler glifos." "Não é a mesma coisa", disse Scar. "É feminino", acrescentou Drey. "Drey", disse Kaladin. "Você está literalmente cortejando um homem." "E daí?" retrucou Drey. O que você está dizendo, Cal?" rebateu Scar. "Nada. Só pensei que Drey poderia se identificar." "Isso não é justo", disse Drey. "Não mesmo", acrescentou Lopen. "Drey gosta de outros caras. É como se ele quisesse ficar ainda menos perto de mulheres do que o resto de nós. É o oposto de feminino. Poderia-se dizer que ele é extra macho." "É mesmo", disse Drey. Kaladin esfregou a testa e Erlain teve simpatia por ele. Era triste que os humanos tivessem o fardo de estar sempre na forma copulatória. Eles estavam sempre distraídos pelas emoções e paixões da reprodução, e não haviam ainda alcançado um ponto onde pudessem deixá-las de lado. Erlain ficava constrangido por eles, que se preocupavam demais com o que uma pessoa deveria e não deveria estar fazendo. Isso acontecia porque eles não tinham formas para as quais pudessem mudar. Se Renarin queria ser um erudito, deixassem que fosse um erudito. "Me desculpe", disse Kaladin, levantando a mão para acalmar os homens. "Eu não estava tentando insultar Drey, mas raios, homens, já sabemos que as coisas estão mudando. Olhem só para nós, estamos a meio caminho de sermos olhos claros. Já deixamos 5 mulheres entrar na Ponte 4 e elas vão lutar com lanças. As expectativas estão sendo derrubadas, e nós somos a causa disso. Então vamos dar a Renarin um pouco de flexibilidade, tudo bem?" Erlain assentiu. Kaladin era um bom homem. Com todos os seus defeitos, ele tentava ainda mais do que o resto. "Eu tenho coisa a dizer", acrescentou Rocha. "Durante as últimas semanas, quantos de vocês me procuraram dizendo que sentem que não se encaixam na Ponte 4 agora?" O platô ficou em silêncio. Finalmente, Sigizil levantou a mão, seguido por Scar e por vários outros, incluindo Robert. "Robert, você não me procurou", observou Rocha. Mas eu quis procurar, Rocha." Ele baixou os olhos. "Tudo está mudando. Não sei se consigo acompanhar. Ainda tenho pesadelos com o que vimos nas entranhas de Uritiru", disse Leiten baixinho. "Mais alguém? Eu tenho dificuldade de falar aletiano", disse Ruyo. "Me deixa embaraçoso. Sozinho." "Tenho medo de altura", acrescentou Torfin. "Voar lá no alto me apavora." Alguns olharam Tefti de soslaio. "O que foi?" interpelou Tefti. "Querem fazer disso uma rodinha de confissões só porque o tormentoso Papaguampas olhou feio para vocês? Para os raios que os partam. É um milagre que eu não esteja queimando musgo o dia todo, tendo que lidar com vocês." Nathan deu-lhe um tapinha no ombro. "E eu não luto", disse Rocha. "Sei que alguns de vocês não gostam disso. Isso aí me faz sentir diferente. Não só porque sou o único com uma barba decente na equipe." Ele se inclinou para a frente. "A vida está mudando. Vamos todos nos sentir sozinhos por isso, sim? Talvez possamos nos sentir sozinhos juntos."
Eles pareceram achar isso reconfortante. Todos menos Lopen, que havia se afastado do grupo e por algum motivo estava levantando pedras do outro lado do platô e olhando debaixo delas. Mesmo entre os humanos, ele era esquisito. Os homens relaxaram e começaram a conversar. Embora Robert tivesse dado um tapinha nas costas de Herlain, isso foi o mais perto que qualquer um deles chegou de perguntar como ele se sentia. Era infantil da parte dele ficar frustrado. Todos haviam pensado que estavam sozinhos antes, não? Sentido que eram excluídos? Será que sabiam como era ser de uma espécie totalmente diferente? Uma espécie com quem estavam em guerra naquele momento? Uma espécie cujo povo havia sido assassinado ou corrompido? As pessoas na torre olhavam para ele com ódio declarado. Seus amigos, não. Mas eles certamente gostavam de se congratular por isso. Nós entendemos que você não é como os outros, Herlain. Você não pode evitar ter essa aparência. Ele se afinou com irritação e ficou ali sentado até que Kaladin mandou o resto dos homens para treinar os aspirantes a corredores dos ventos. Kaladin falou baixinho com Rocha, depois se virou e fez uma pausa, vendo que Herlain estava ali sentado no seu balde. Herlain, por que não tira o resto do dia de folga? Disse Kaladin. E se eu não quiser tratamento especial, por que você sente pena de mim? Kaladin se agachou junto dele. Ei, você ouviu o que Rocha disse. Eu sei como você se sente. Podemos ajudá-lo a lidar com isso. Podem mesmo? Replicou Herlain. Você sabe mesmo como me sinto, Kaladin, filho da tempestade? Ou só diz isso da boca para fora? Acho que é da boca para fora, admitiu Kaladin. Então pegou um balde invertido para se sentar. Pode me dizer como está se sentindo? Ele queria mesmo saber. Herlain ponderou, então se afinou com determinação. Posso tentar. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.